Bacana, né? Eu gosto muito dessa foto, porque ela ilustra bem, né, a conexão neural de todos os filetes nervosos de cada dente com o cérebro, que tem tudo a ver com a sua área, né, em relação Exatamente, à qualidade, né, do cabelo. exatamente. Falando em conexão neural, eu tenho aqui algumas perguntinhas que eu anotei para poder fazer para você. Posso começar Bacana. com as perguntinhas? Pode sim. Vamos lá. Então tá, então vamos lá. A primeira perguntinha a formação do embrião dentário, no mesmo momento em que estão se formando outros órgãos do corpo, o que isso nos mostra a longo prazo? Né? Existe alguma relação ali entre a saúde bucal e o nosso organismo diante disso, né? É bacana. Esse assunto é bem amplo, mas a gente consegue reduzir, resumir isso daí de uma forma legal. O que acontece? Enquanto na nossa fase embrionária, quando a gente está em formação, né, quando a gente ainda é um embrião, existe, no mesmo período em que alguns germes dentários estão em formação, existem vários outros órgãos também que também estão em formação. Vou dar um exemplo, tá? Uma anomalia facial, que é como uma fenda labial e palatina, né? Essa fenda ela começa a acontecer entre a quarta semana e a 12ª semana de gestação. Então, é bem no comecinho do embrião. Só que ali naquele mesmo momento estão formando, tem áreas do coração, como coração, cérebro. Então, é muito comum crianças com fenda labial e palatina, às vezes aparecer outras doenças associadas àquela anomalia facial. E aí, isso mostra essa correlação, né? Então, e o que a gente vê a longo prazo, como você perguntou, é muito comum um paciente, às vezes, desenvolver, por exemplo, um dente central que ele vai precisar tratar o canal, eventualmente, por um trauma ou por uma contaminação de bactéria, né? Ao longo da vida dele, anos depois isso acontece, ele passa a desenvolver algum tipo de problema em outros órgãos, como bexiga, rim, tá? Isso é bem comum e a gente consegue detectar isso. Tem vários estudos científicos que mostram isso. Por exemplo, os pré-molares em relação com o pulmão, tem uma relação embrionária com o pulmão, né? O dente do siso tem uma relação embrionária com a parte cerebral, com a parte do coração também. Então, tem essa correlação e a gente vê isso ao longo prazo mesmo, né? Com o tempo, com o passar do tempo, é comum o paciente desenvolver alguma doença à distância, que a gente chama, né? Que Ô o Camila, foco... você me fez lembrar agora de algo que às vezes eu falo isso para o meu cliente lá na clínica, né? Eu falo assim, olha, eu preciso que você tenha, né, um registro dentário, porque se você fez um canal, por exemplo, ainda que tenha sido 10 anos atrás, ele pode sim estar trazendo alguma repercussão nesse Sim, momento. Isso é sim. verdade ou é mito? É muita É disso verdade que você está isso. falando, né? É muita verdade isso. E assim, tratamento de canal é um assunto bem polêmico e eu acho que dentro da odontologia é um dos mais importantes aí, né? Porque o que acontece? A contaminação que ela é gerada num dente tratado canal, se ele não for tratado adequadamente, com princípios básicos, desde um isolamento absoluto, né? Eu vou falar de uma maneira aqui para que pessoas que não são da área possam entender. Se eu estiver Claro, falando, claro. você me chama atenção se eu estiver caminhando para um lado mais específico, assim, mais científico, tá bom? Tá bom, tá perfeito. Mas o dente tratado canal, o que acontece muitas vezes é ele continua com uma contaminação mesmo pós-tratamento. Então, às vezes, o paciente fez um tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, só que ainda existe a contaminação ali. Por quê? Porque eu vou até colocar uma foto agora que você me falou isso. Quando a gente tira uma foto ou consegue visualizar por dentro do dente, existe o canal principal,
e existe os canalículos dentinários, que são filetes microscópicos de extensão do canal principal. O que muitas vezes pode acontecer é a gente consegue fazer uma limpeza adequada do canal principal, mas existe contaminação nessas ramificações dos canalículos dentinários, que permanecem ali. E isso faz com que, às vezes, um paciente trata o canal com 18 anos e ele vai desenvolver uma doença aos 40, à distância, por exemplo, né? Em função daquele canal tratado quando ele tinha 18 anos, mas que ele ainda continua infectado. E aí começam o quê? Aquelas infecções subclínicas, que a gente chama, né? Porque os exames bioquímicos acabam que não mostram, né? Então, muitas vezes o paciente faz exame de sangue, enfim, e não detecta nada, nenhuma alteração, né? E muitas vezes na própria radiografia, no exame radiográfico, também não aparece com nitidez algum tipo de lesão. Né? Por então, isso da importância de ir para um especialista, de um profissional da área que trate o indivíduo de forma sistêmica, não é verdade? Exatamente, integrada. Porque você vai fazer essa correlação, vai integrar o paciente, né? Porque, vai fazer uma anamnese. Isso, porque infelizmente, né, não só na área da odontologia, mas na área médica em geral, né, a gente acabou segmentando muito o ser humano, né? Então, e acaba que não existe uma análise integral, singular daquele paciente, né? E assim, me corrija se eu estiver errada, mas a boca é um órgão, né? Os nossos dentes são um órgão. Sim, correto? cada dente é um órgão. Então, ou seja, a gente tem 32 órgãos dentro da boca, né? E a gente não dá esse valor, assim, para os dentes, infelizmente. Mas eu acho que é um conceito que tá mudando cada vez mais. Eu acho que não só a odontologia, mas a medicina em geral, né? Tá tendo os olhos mais voltados para uma parte mais integral mesmo, integrativa, vendo o paciente como um todo, né? Voltando como era antigamente, né? Mas sim, porque houve uma mudança, na verdade, né? Antes sim, era assim. segmentou demais, né? Mas eu acho que é uma filosofia que eu acho que está começando a voltar. Que bom, né? Que ótimo. E Camila, me fala uma coisa, já que a gente falou aí agora de canal, é mito ou é verdade que em alguns casos, por exemplo, a gente encontra ali até restinhos do próprio dente mesmo num canal que foi feito? Às vezes a pessoa fala, não, mas esse dente não tem problema, ele foi feito canal. E quando, na verdade, o profissional abre aquele dente, microscopicamente consegue encontrar fragmentos de dente ou de outros. Sim, consegue substâncias. encontrar fragmentos de instrumentos que foi utilizado anteriormente por algum outro profissional. Acontece, às vezes fratura uma lima num tratamento endodôntico, né? E aí aquilo ali a lima é metal. E aí a gente entra num âmbito, inclusive, da toxicidade de metais e de um assunto também que é bem bacana a gente abordar, que é a questão do galvanismo, né? Que é quando geram-se correntes elétricas na boca e que isso faz com que, agora a gente falando numa questão voltada para a sua área, né? Então essa corrente, a gente chama de galvanismo, diminuição da oxigenação mesmo da área capilar, da área cerebral em geral. Galvanismo. Explica pra gente o que é essa palavrinha aí, que é um pouco difícil para quem não é da área da saúde. Cortou um pouquinho, eu perdi um pouco a sua conexão. Você faz de novo a pergunta? Repito. Tá. O que seria galvanismo? Explica pra gente o que é galvanismo. Tá, então, o galvanismo é exatamente essa corrente que passa pela boca com diferentes tipos de metais. Tá? Ou pode ser vários do mesmo metal. Por exemplo, às vezes o paciente tem 10 restaurações de amálgama. Que amálgama é um assunto bem polêmico, né, dentro da odontologia, cada vez mais, inclusive. Mas o galvanismo é essa corrente que gera. Tem a IOMET, que é uma academia americana de toxicologia e medicina odontológica, né?
medicina oral. Depois eu vou até passar aqui para vocês o endereço, porque é bacana quem quiser buscar mais informação, tem trabalhos científicos, mas tem alguns vídeos que eu acho bem legal, porque eles simulam, tem um cientista que faz uma simulação legal, bem bacana, que ele pega uma batata e aí ele coloca diferentes tipos de metais, de materiais metálicos que são utilizados dentro da boca. Porque aí a gente tem, se a gente for pensar, a gente tem amálgama, a gente tem cromo, cobalto, né? A gente tem os implantes em titânio, né? Próteses metalocerâmicas, núcleo intraradicular, né? Porque depois que trata o canal, muitas vezes a estrutura, a perda dentária, ela foi tão grande que é necessário fazer um núcleo para que receba uma estrutura protética. E antigamente se usava muito os núcleos em metal, né? Então essa corrente, a gente chama de galvanismo, né? Que é essa corrente galvânica, ela tem aí, são complicações, desde complicações locais, como sensação de queimação, formigamento na boca, um gosto metálico, né? Que gera uma sensibilidade dentinária generalizada, quando às vezes o paciente fala, nossa, estou com uma sensibilidade, mas está na boca toda, né? Ou quando ele sente alguns choquinhos em algum dente, né? E desde é bem comum, né? Bem comum, muito mais comum que a gente imagina, né? E de complicações sistêmicas mesmo, né? A distância, como dores de cabeça, fadiga crônica, privação do sono, irritabilidade, ansiedade. Tudo isso também está voltado para uma questão do galvanismo. Porque, pensa uma coisa, se a gente fizer um raciocínio rápido, a distância da maxila para o crânio, para o cérebro, né, tem aí 5 centímetros em média. Tá muito o cérebro, muito próximo. Você imagina uma corrente elétrica aqui, o cérebro ele opera de 7 a 9 nanoamperes. Quando a gente tem uma corrente galvânica na boca, isso pode aumentar em 1000 vezes. Com uma proximidade, é muito próximo, né? Então, essa é um condutor de eletricidade, né? Só que o nosso cérebro, ele tem que, para ele conseguir operar, né, todas as funções neurológicas, enfim, e mandar todas as informações para o resto do nosso corpo, ele tem que estar em equilíbrio, né? Principalmente em estímulos biofísicos, como esse que a gente está falando, também, né? Sim, sim. Dentro disso, dentro dessa questão do galvanismo, né? Aí pode surgir uma dúvida. Como que a gente se contamina com esse metal que está na nossa boca, tirando essa parte aí do galvanismo, né? O fato de a gente ingerir da mastigação, da toxicidade, esse metal, ele pode ser ingerido junto com o alimento que a gente está ingerindo? Pode. Não só ingerido, mas, por exemplo, quando a gente tem algum tipo de parafunção, como o ranger dos dentes, o apertamento dentário, né? Porque aquilo gera um atrito e a gente está deglutindo isso. E mesmo assim, né, só dele estar em contato ali com a estrutura, com o tecido dentário, ele já está gerando uma toxicidade para o nosso corpo. Agora, uma coisa que é interessante e importante a gente ressaltar é quando a gente vai ter que intervir em algum tipo de procedimento, né, dentário, que tem que remover algum tipo de material, como o amálgama, por exemplo, que tem uma toxicidade maior pelo mercúrio, porque o amálgama, ele é uma liga metálica que tem 50% dessa liga é mercúrio. E o mercúrio é altamente, exatamente, é altamente tóxico, né? Então, enquanto ele está como restauração ali já há muitos anos na boca, ele está causando toxicidade? Tá. Agora, a remoção desse amálgama, se ela não seguir conceitos bem estruturados, né? Se a gente não seguir ali parâmetros de segurança, vamos dizer assim, a gente aumenta mais ainda a toxicidade para o nosso paciente na própria remoção. E não só para o paciente, mas para a gente, né, como profissional. Como profissional também, né? Você falando disso é uma das coisas que mais me acontece, né? O que é mais recorrente para mim quando é foco bucal lá na clínica, geralmente ou é remoção ou a colocação de amálgama.
Principalmente, a característica principal, a queda de cabelo principal que aparece para a gente é a característica frontal fibrosante, que é quando o cabelo cai, principalmente nessa região da frente aqui, ó. Na maioria das vezes, quando a pessoa chega lá com bastante, com a queda bem acentuada aqui, com aquela característica já de cicatrização mesmo nessa região, geralmente foi colocação ou remoção de amálgama. De amálgama. Ou a Porque colocação... isso... E a remoção fora dos padrões de segurança. Fora né? dos padrões. Isso é importante frisar, né? Que existe a forma correta de... Porque existe a forma correta. Que eu acho que, assim, eu acredito que a gente está entrando numa nova era. Que dentro desse conceito de toxicologia, né? E eu acredito que vai existir uma conscientização maior mesmo dos próprios profissionais da área, né? Para ter um olhar diferenciado em relação a isso mesmo. Uma expressão que eu gosto de usar bastante é assim, vamos cuidar da saúde em vez da doença. Né? Então, esse novo olhar é justamente isso. Os profissionais estão mais preocupados agora em manter a saúde do cliente do que em deixar ele ficar doente para depois tratar da doença dele, não é verdade? Exatamente. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, muito bom, né? Sim. Bom, realmente, Camila, muitos são os casos que eu tenho na clínica, né? Em que as pessoas têm vasoconstrição facial, no couro cabeludo, né? Junto com outras coisas, porque nunca é um motivo só. Por isso a gente faz uma investigação, uma anamnese bem feita, para entender de onde pode estar vindo aquela queda capilar, né? Isso. E quando a gente identifica que o foco bucal é importante, que está acontecendo alguma coisa de origem bucal, eu já encaminho logo, primeiro, às vezes até antes de iniciar o tratamento capilar, né? Para o dentista especialista, para fazer aquela remoção, seja um siso incluso, seja um siso que está ali, mas que outros profissionais já falaram, não, esse siso não precisa retirar, não tem problema. Falando nisso, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do siso. Por exemplo, eu tenho um siso aqui em cima que ele não dói, ele não aperta, ele não me causa dano nenhum, e o meu dentista falou para mim, Débora, não mexe porque ele está aí quietinho, não precisa mexer. Então, é um assunto polêmico, né, dentro da nossa área, da área odontológica, porque tem dois segmentos, né, sempre tem opiniões diversas, né? E a gente tem que respeitar, né, a opinião de cada profissional, mas assim, dentro do que eu acredito, dentro do que eu venho estudando há 16 anos dentro da minha profissão, eu me conscientizo cada vez mais de que os terceiros molares, eles influenciam bastante. Eu vou até colocar uma imagem aqui. Que eles influenciam bastante para diminuir tá vendo, ó? Ali tá passando um nervo, que o nervo alveolar inferior, né, da mandíbula, e o terceiro molar, o siso, tá num íntimo contato com ele. Então, vamos pensar assim, quando a gente leva o nosso raciocínio, né, a uma imagem dessa, visualizar uma imagem dessa, com certeza vai gerar um certo ruído de informação neural, tá? Porque existe uma compressão das raízes, tá vendo ali naquela imagem? Existe uma compressão das raízes ali no nervo. Os superiores também, que tem ali aquele outro terceiro molar. Só para recordar, qual que é a correlação mesmo do siso? Ele é correlacionado com qual órgão? Coração e parte cerebral. Então não tem como não produzir ruído nesses dois órgãos, pelo menos, né? Pelo menos. Dependendo de como... Porque que acontece? Principalmente no Brasil, né, no nosso país, existe uma miscigenação de raça muito grande, né? Não só aqui, mas enfim, não tem um padrão de raça definido. E hoje em dia, cada vez mais, né? Tem uma mistura, né? Então, o tamanho da arcada dentária, muitas vezes, ela não corresponde à quantidade de dentes, que são os 32 dentes que a gente tem, né? E o que acontece, começam a acontecer os apinhamentos dentários, então o terceiro molar, muitas vezes, ele não tem força eruptiva, porque ele não tem espaço na arcada para erupcionar. Força eruptiva seria força para sair ali, para né? nascer, pra apontar. isso, para o dente nascer, tá?
E o que acontece muito é a gente vê imagens como essa. E você vê o íntimo contato que também tem esse terceiro molar com o dente da frente, com o segundo molar. Uhum. Essa força eruptiva que ele quer crescer, ele quer nascer do terceiro molar, ele gera uma reabsorção externa do dente da frente dele, que é o segundo molar. Então, muitas vezes, o paciente pode perder o segundo molar em insistir em manter o terceiro ali por Entendi. muito tempo, tá? Entendi. Fora que E a relação que existe entre o segundo molar e o órgão, né, que ele corresponde, também pode haver ali uma interferência também uma nisso, né? interferência, sim, Aí também entra uma uma reação em interferência. cadeia, né? Em cadeia, Vários probleminhas e depois só lá aos 40 e poucos, 50 e poucos anos que a pessoa vai sentir um reflexo daquilo e não exatamente. sabia o que era. E esses dentes, os terceiros molares que não erupcionam, porque não tem espaço na arcada suficiente para erupcionar, é muito comum que eles desenvolvam lesões. E essas lesões geram o quê? O paciente passa muitos anos da vida dele num processo de infecção ou inflamação subclínica, e ali o organismo o tempo todo buscando energia de outras áreas do corpo para poder suprir aquela lesão e poder combater aquilo ali, né? E aí começa uma diminuição da imunidade do paciente, porque as células de defesa estão o tempo todo trabalhando para poder combater aquela lesão. E aí vai faltar o quê? Vai faltar a energia vital para outros órgãos muito importantes, né? E aí E isso, quando a gente pode falar, pode, desculpa. quando a gente faz esse raciocínio, né? Foi legal você ter mencionado, porque você falou assim, nunca é uma única coisa, né? Não significa que a alopécia na área frontal, a única causa é a questão do foco dental. Não, mas é como um copo, a gota d'água, né? Então, ali tem várias gotinhas ali, né? Que é toda aquela filosofia da medicina integrativa sobre o acúmulo dos metais pesados no corpo, sobre a influência da radiação eletromagnética, sobre o foco dental, porque gera isso que a gente acabou de falar, né? Os alimentos que são dissonantes. Então, tudo isso vai somando, né? Os hábitos do paciente, água, hidratação do corpo. Então, uma coisa vai levando a outra. Como você falou, é uma reação em cadeia, né? E, infelizmente, o foco dental, para você ter ideia, os campos interferentes à distância, né, que geram doença à distância, os campos interferentes, ele tem uma média de 70% a quase 90% de causas intraorais. Então, é um índice muito alto. Muito alto, Então, a altíssimo. relação de foco dental com doenças sistêmicas à distância é bem muito grande. é muito alta. É. Se a gente for levar bem ao pé da letra mesmo, bom, qual é o tempo que é recomendado a pessoa se consultar com um dentista integrativo? É assim, é de 3 em 3 meses, é de 6 em 6 meses, para fazer ali um check-up, ver como... Porque eu já ia falar isso, né? Se a gente for ver ao pé da letra, a gente está lá todo mês. Mas agora, falando direitinho mesmo, o que Então, que... quando o paciente já está em tratamento, né? Quando é para fazer mesmo uma manutenção, o ideal é que ele vá a cada 6 meses. Porque, voltando um pouquinho naquele assunto sobre a questão do que o dente causa à distância, né? Vamos falar agora da bactéria, porque assim, quando a gente faz uma manutenção a cada 6 meses, geralmente a gente vai para poder fazer uma manutenção que geralmente a gente chama de limpeza, né? Que é uma raspagem, remover o tártaro, contaminação de bactéria, enfim. Só que a bactéria, ela não fica só ali na boca, né? Ela caminha pela nossa corrente sanguínea, ela pode se instalar, por exemplo, numa gestante, ela pode se instalar na placenta, fazendo uma antecipação de um parto, ela pode se instalar no rim, no coração, né? Nos pulmões. Então, se a gente manter a cada 6 meses um hábito de frequentar um dentista, de preferência que seja biológico integrativo, porque tem uma visão mais ampla, né, mais integrada do ser humano, eu acho que é o suficiente, que a gente vai conseguir controlar a saúde bucal e manter a saúde em geral.
muito bom, muito legal. Pequenas inflamações, pequenas infecçõezinhas que às vezes a gente até sente uma dorzinha ali, mas fala assim, 3 dias atrás estava maior essa dorzinha, agora já está passando, vou deixar passar. Essa pequena infecçãozinha aí, ela também pode trazer malefícios para a nossa saúde? Entra na mesma Também. história ali da correlação ou não? Também, Também? sempre que a gente tiver uma suspeita, né, sentir uma sensibilidade, sentir uma dor diferente, é bom procurar o É bom dentista procurar, para, né? é bom procurar para poder averiguar, ver o que que é. Às vezes não é nada demais, às vezes é só uma alimentação que ele mudou, né, que ficou com uma alimentação com pH um pouco mais ácido e aquilo Uhum. gerou uma sensibilidade generalizada, por exemplo, né? Mas, ou pode ser uma outra coisa que a gente precisa averiguar mais profundo, né? De novo, a gente entra na questão da alimentação, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Eu falo, ó, a alimentação é o primeiro de tudo. Se você não está disposto, a gente nem começa. É, Porque aí, ó, tá vendo? Agora a gente está falando da parte de foco dental. E aí, de novo, a gente entra na parte da alimentação, do pH exato. sanguíneo, É, né? Então, é muito importante mesmo, né? Eu falo que para procurar profissionais integrativos, ou você está disposto mesmo a cuidar da saúde, ou então é melhor nem ir, porque a gente não vai olhar para o ser humano ali só para aquele órgão de choque, né? A gente vai olhar para ele como um todo, ele vai ter que mudar um monte de coisa na rotina dele, principalmente na dieta, na alimentação, né? a começar pela dieta. A Mas é começar bom, pela né? A dieta. gente mudar hábitos é uma coisa muito boa, muito positiva. Quando a gente passa a ter hábitos mais saudáveis, né? O Com ganho certeza, é inevitável, né? com Num contexto certeza. geral. E, bom, as minhas perguntinhas acabaram, né? E eu vou pedir para você falar alguma coisinha se você tiver para falar, mas eu queria fazer um pequeno comentário aqui, né, agora. A minha irmã é dentista também, né? E Que mora lá em legal. Minas, mora bem longe, é. E aí, esses dias eu estava nos Estados Unidos, aí eu mandei uma foto lá no grupo, né, e falei assim, ó, eu vou comprar isso aqui, que era um kit de clareamento, um kit de limpeza para fazer em casa, né? Ah, E aí a minha irmã deu um grito na hora, porque ela e o marido, né? O marido também está no grupo, meu cunhado, eles são dentistas, e aí ele falou: não, pelo amor de Deus, você tem que procurar um profissional. Eu já fiz é, mesmo uma brincadeirinha. E a caçula ainda respondeu, ela falou: pode comprar por experiência própria, pode. E aí a minha irmã, que é dentista, ela falou: eu não mando mais nenhuma bisnaga de clareamento para você. Porque ela faz, mas é sobre segurança, né? Porque uma está auxiliando a exatamente. outra. Isso a gente nunca deve fazer, né, Camila? Tentar Não, tratar sozinha em casa, fazer de limpeza jeito nenhum. sozinho. O peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbonida, que é a substância que a gente utiliza para fazer o clareamento, né? Ele Uhum, tem que estar sob uma supervisão, né? uhum. Então, mesmo quando é feito em casa, o caseiro, a própria placa que é confeccionada, né? Ela tem que ter as áreas retentivas para conter a substância onde ela de fato deve ficar, para que não Aham, extravase para a gengiva. Então, esse aham. tipo de tratamento, né? Que infelizmente está aí no mercado, né? A gente compra pela internet, né? E recebe em casa. Infelizmente, Mas tem que ter uma supervisão. E principalmente, assim, o ideal, já que você falou de clareamento, é que ele seja feito associado o caseiro com o de consultório. Primeiro porque vai ter aham, um resultado melhor, né? E mais uhum, duradouro. E outra que você tem uma supervisão ali, né? uhum. Tem a Porque o garantia peróxido de estar fazendo o que é certo, né? exatamente. De não estar interferindo em nenhum outro. Porque às vezes você está com algum problema e não sabe, né? Às vezes você tem Uhum, alguma cárie, alguma infiltração, né? Uma uhum. gengivite, uma periodontite, algo que precisa ser tratado e você vai colocar uma substância que pode agravar ainda mais o problema, Nossa, né? imagina o contato disso numa cárie, por exemplo, né? Meu Deus, Numa realmente, cárie, numa gengivite, né? com certeza. Então, Sim, tem que procurar o dentista para poder fazer isso dentro dos âmbitos adequados. sim, com certeza. Sou totalmente de acordo. Bom, como eu disse, né, quando a gente estava lá no meu Instagram, então quem não estava lá não ouviu, eu vou falar aqui de novo. É muito importante manter a saúde bucal.
para quem pretende cuidar da saúde e as pessoas que me procuram com queda capilar, eu ressalto isso, gente, ó, tem foco dental, tem que procurar um dentista integrativo, um dentista biológico, porque a gente precisa eliminar esse foco dental, mas não é só eliminar, é eliminar com responsabilidade. Por exemplo, a remoção da amálgama tem que ser feita da forma correta para não haver contaminação, nem do meio ambiente, né, nem do indivíduo, nem do profissional e nem do meio ambiente. Exatamente. Eu Então, até coloquei uma foto aí para ilustrar o que você está falando, que é importante, né? Porque quer o falar um paciente. pouquinho, mostrar a foto? Então, ó, aí tá, a gente está mostrando como que são os equipamentos que a gente utiliza para fazer uma remoção segura de amálgama, né? Então tem alguns detalhes que são bem importantes, como por exemplo a gente colocar uma máscara de oxigênio no paciente enquanto está fazendo a remoção, o isolamento absoluto do campo, né? Tá vendo como o paciente fica totalmente escondido ali, né? E o profissional com essa máscara de proteção, porque também é muita contaminação para o profissional numa remoção de amálgama. Sim. Agora, Camila, se para alguém ainda ficou dúvida, né, que existe diferença fazer a remoção da amálgama com um profissional que não usa essa metodologia para um profissional que usa. Fala pra gente mais ou menos qual é o custo de todo esse equipamento de isolamento, tanto para o paciente, para o profissional, para o meio ambiente, porque tem a parte que vai tudo separadinho. O que é o custo, o que é o investimento de um profissional para conseguir remover essa amálgama com segurança? O custo para o profissional, Para o profissional, que ele tem que comprar isso tudo e colocar ali na ele vai clínica. precisar fazer um investimento inicial, né, de um cilindro de oxigênio. Deixa eu colocar uma foto aqui. Aqui, ó. Que ele vai precisar de um cilindro de oxigênio, as máscaras, né, para colocar o paciente com esse cilindro. Ali a gente coloca, eu costumo colocar nesse cilindro, enquanto o paciente está inalando oxigênio, eu costumo colocar um frequencial de estímulo biofísico da fisioquântica, enfim, os frequenciais, para a gente poder gerar um estímulo aí de doar elétrons e aumentar a energia ali naquele momento, tá? Aqui, ó, é a máscara, que é o filtro, com o filtro para o paciente, para o profissional, perdão. E aqui é um sistema de captação de partículas de metais pesados, tá? Que aí é uma bomba a vácuo, e tem esse filtro, porque daí ele vai separar as partículas para a gente poder dar o destino adequado, né? Muito bom. É aquilo que você falou, o meio ambiente, a gente também tem que pensar nisso, né? E uma coisa que eu uso muito para me auxiliar, inclusive, tanto na remoção, porque quando a gente faz a irrigação, na autorrotação ou na seringa tríplice, eu utilizo o ozônio, né? Porque o ozônio também me ajuda a diminuir a toxicidade, né? Não só na hora da remoção do amálgama, mas em todos os tipos de contaminação do paciente em termos de parasitários, né? Bactéria, vírus. Então eu consigo me proteger melhor quando a gente utiliza. Ou seja, E o são próprio paciente. muitas ferramentas que você utiliza com o paciente para fazer uma simples remoção de amálgama. Não tem como essa remoção ser igualzinha àquela que a gente vai num dentista que não tem tudo isso. Não é verdade? Não é a mesma coisa. Senão não precisava tudo isso, né? Com certeza. Mas eu acho que são cuidados, hoje eu tenho com muita clareza isso, são cuidados básicos, princípios que não podem ser quebrados, sabe? Hoje eu não consigo fazer um procedimento sem utilizar tudo isso. Eu me recuso a fazer, né? Eu não faço, porque eu sei... como paciente também. Que bom, Também, isso é muito também. bom. Depois que a gente tem essa consciência, a gente não consegue mais dar um passo atrás. Tudo é né? uma questão de consciência. Exatamente isso, você falou a palavra correta. Né? Quando a gente toma consciência de algo, aquilo passa a fazer parte de algo, de um contexto básico, né? Exatamente. É isso mesmo. E aí o gerador de ozônio que a gente precisaria de ter um gerador. Então, assim, mas não necessariamente um profissional precisa já iniciar com tudo, né? Se ele tem o oxigênio para o paciente é fundamental, mas assim, se ele não puder fazer um investimento agora, né, para iniciar com ozonioterapia, ele vai aos poucos, né?
Mas assim, Legal, eu vou legal. te... Mas é só mesmo para exemplificar, né, para o nosso cliente, o nosso paciente que está assistindo aqui agora, para ele entender, né, que existe um porquê de tudo isso, né, que não é à toa. Sim, exatamente. Não é à toa. Pelo contrário, Uhum, tem muito estudo, né? Muita ciência embasada em tudo isso. Tem uhum. muitos artigos científicos hoje em dia que a gente tem para poder esclarecer para o paciente Uhum. também. A gente estava até conversando agora há pouco, né, que se a gente fosse falar, o assunto é bem extenso, né? Se a gente fosse falar de É, tudo agora, a live ia ficar bem, ia. bem Aliás, grande, né? a gente já se estendeu um pouquinho, Já nos mas estendemos até. Tá bacana. tão